Ora, muito boa tarde. O senhor Dr. Martim Vicão Rodrigues, ilustre amigo, Dr. Nuno Domingos, ilustre vereador da Câmara Municipal de Santarém, convidados, minhas senhoras e meus senhores, um abraço a todos por terem vindo aqui este momento, que no fundo é tão só recordar por um lado e lembrar por outro o que é que tínhamos antes do 25 de Abril, no que diz respeito ao poder local, e aquilo que no fundo nasceu e que se construiu depois do 25 de Abril. Falarmos no poder autárquico, temos de falar no que era antes do 25 de Abril, a capacidade eleitoral e a vivência política da época. Todos nós temos conhecimento que, de facto, partidos não existiam, portanto, existia o chamado Partido Único, a União Nacional, que tinha nascido na sequência da Revolução de 1926, 28 de maio de 1926, que instituiu, primeiramente, uma ditadura. Houve, de facto, uma ditadura militar nesse período. A chamada Assembleia Nacional foi encerrada, esteve encerrada até 1933, 7 anos que aquela casa não teve movimento, não produziu legislação. O que tínhamos no país era, de facto, uma estrutura militar, ditatorial, a gerir os destinos da nação. Com a Constituição de 1933, dá-se realmente uma abertura do regime de então, no sentido de haver eleições. Mas aí não foram, de forma alguma, as eleições que hoje conhecemos. Portanto, isto porque esse regime instituiu de imediato um partido único, a chamada União Nacional. Portanto, a União Nacional tinha o monopólio, passa a expressão, de poder apresentar candidaturas à Assembleia Nacional. E assim foi, nos anos de 30 e de 40, só depois, no pós-guerra, a partir de 1945, é que a União Nacional, portanto, o regime vigente, o regime de Salazar, concede aí alguma tolerância aos oposicionistas. E a partir de 1945, de facto, dá a possibilidade de se apresentarem listas à Assembleia Nacional ou à Presidência da República. E, de facto, a partir de 1945 surgem algumas candidaturas que não passam disso mesmo, ou seja, as dificuldades que eram colocadas à apresentação de candidaturas eram de tal ordem que muitas delas desistiram, portanto, ao longo das décadas, muitas ficaram pelo caminho. Houve distritos que praticamente nunca apresentaram candidaturas. Temos aqui a considerar, essencialmente, distritos mais isolados, mais no interior. Os principais distritos que, ao longo de várias décadas, apresentaram candidaturas, vamos encontrar o distrito de Santarém, especialmente já mais para a década de 60 e de 70, com candidaturas, portanto, à Assembleia Nacional e à Presidência da República, dando apoio a vários candidatos. Nesta panóplia toda, temos aqui de reconhecer uma grande candidatura, essa sim, foi aquela que fez tremer o regime em 1958, a candidatura do general Humberto Delgado. O general Humberto Delgado era um homem do regime, diga-se, era um homem que tinha nascido dentro do próprio regime, o homem que fundou a TAP. Ele era oficial da Força Aérea, um homem que tinha feito estágios nos Estados Unidos, era um homem que tinha viajado pela Europa, um homem que abriu realmente a sua mente àquilo que se passava no exterior. E, dado que o nosso regime salazarista era um regime extremamente fechado, em que o contacto com o exterior era muito diminuído. Mas dizer-vos, portanto, esta sim, dizia eu, que foi uma candidatura que assustou o regime e que teve aqui em Santarém momentos altos, e há fotos da passagem do general por Santarém,
E, como nós sabemos, ele até era natural do distrito de Santarém, concretamente Concelho de Torres Novas, onde ainda hoje tem a casa-museu, onde nasceu e transformada num espaço museológico. Mas pergunta-se, então, e as autarquias? Ocorriam eleições no antes de 25 de Abril para as câmaras e para as juntas de freguesia? Não. Portanto, estavam praticamente vedadas. Não há propriamente conhecimento de que juntas de freguesia e câmaras constituíssem listas, portanto, os cidadãos opositores ao regime de então, constituíssem listas de oposição. Isso porquê? Porque, de facto, se não se conseguia ter no topo um regime democrático, chamemos-lhe assim, nem pela eleição do Presidente da República, nem pela eleição da Assembleia Nacional, de facto, os opositores ao regime, mais à esquerda, mais radicais ou mais ao centro, não se sentiam vocacionados para candidaturas às autarquias. E como iremos ver, que estavam despidas de poder. Portanto, as juntas de freguesia, como iremos falar, não tinham propriamente atividade digna de registro. Mas, de facto, queria dar aqui um exemplo, que em 1973, eu por acaso estava a estudar na altura em Económicas e tinha um colega de Gouveia, e houve, de facto, uma candidatura, uma junta de freguesia, numa aldeia de 1000 habitantes, Moimenta da Serra, pertencente ao Concelho de Gouveia, e há um cidadão que decidiu, portanto, fazer uma oposição à lista da junta de freguesia. Bom, os problemas foram muitos, como devem compreender, ao ponto de ele ter que arranjar um advogado para conseguir, junto da Câmara e do Governo Civil da Guarda, organizar e apresentar a candidatura. Foi recusada várias vezes, uma porque uma das recusas foi ter uma pessoa solteira que não tinha capacidade eleitoral, portanto não podia ser votado, fazer parte da lista. A PIDE foi diversas vezes à casa dele. A principal objeto da candidatura dele era ter uma cabine telefónica na localidade. Portanto, a localidade estava isolada. E, portanto, o objetivo era ter, de facto, uma cabine telefónica, para além de outras iniciativas. Bom, este homem conseguiu vencer, não obstante o Presidente da Câmara ter entregue pessoalmente, porta a porta, um folheto a dizer: votem na lista A, porque a lista A é que é uma lista de confiança, que era a lista do regime, não votem na outra lista que não tem o apoio. O que é um facto é que o homem ganhou. O homem ganhou e aparece em 1970, isto foi em 73, nas eleições de 73, e quando se dá o 25 de Abril, o homem, de facto, é presidente de junta de freguesia de Moimenta da Serra. Eu só dou aqui este exemplo porque, de facto, ao longo do país, isto não veio a lume. Eu lembro que andei a acompanhar os jornais e isto foi abafado. Também não interessava dar a conhecer que, pela primeira vez, uma pequena aldeola lá no interior do país, nos contrafortes da Serra da Estrela, tinha ganho uma junta de freguesia. Isto porque, de facto, naquela época o direito de voto era extremamente restringido. O direito de voto, no regime de Salazar, para já as mulheres não tinham direito a voto. A mulher só tem direito a voto universal a partir do 25 de Abril. Antes do 25 de Abril, podia ter direito a voto se fosse viúva, e chefe de família, viúva, ou marido ausente. Portanto, se o marido estivesse no estrangeiro, ela, portanto, tinha direito a voto. Mas se, entretanto, o marido vinha regressar para o país e residir, ela perdia o direito de voto. O direito de voto era transferido para o esposo. Tinha direito de voto também uma mulher que tivesse o curso licial, o antigo curso geral dos liceus. Tinha direito a voto. Mas, se entretanto casasse, perdia o direito de voto, porque o direito de voto passava para o marido. Veja-se o anacronismo desta situação. Posso dar aqui um exemplo, por exemplo, em 1954,
Na minha freguesia, desculpem eu dar exemplos às vezes com Pernas, mas sou pernense, sou de alma e coração, e tenho investigado muitas questões sobre Pernas e alguns exemplos terei que vos dar com base em Pernas. Só para termos uma ideia, em 1954, em Pernas, com uma população na ordem dos 2.000 habitantes, os cadernos eleitorais só tinham 357 pessoas. 357 eleitores. Veja-se, nos 2.000 habitantes, haveria menores, logicamente, mas estimamos aí que cerca de 1.700 seriam adultos, com mais de 18 anos, não é? Apenas 357 é que tinham direito a voto. Isto porquê? Porque realmente as mulheres não tinham direito a voto, os homens analfabetos não tinham direito a voto, não tinham direito, houve um período que não tinham, depois a partir de determinada altura passaram a ter, mas não tinham, e depois havia aqueles que as estruturas locais da União Nacional restringia-lhes, ou retirava-lhes, ou nem sequer lhes chegava a dar, porque não eram pessoas de confiança, portanto, ou que professavam ideias contrárias à nação. Esta era uma das designações que era dada. E dou aqui uma questão que normalmente passa despercebida a muita gente. Havia estruturas locais da União Nacional que iam entregar o voto de porta em porta, o voto era entregue na véspera, faziam às vezes isso, e quando desconfiavam houve uma situação, pelo menos que me contaram, em Pernas, a pessoa que me contou, fez isso, já faleceu. Se tinham desconfiança em relação a uma determinada pessoa, punham um pontinho, por exemplo, a lista para a Assembleia da República, por exemplo, era o título, não é? E então ali na perna do A, ou no meio do O, punham um pontinho para ver se aquela pessoa que não tinha um grande confiança, ela ia votar, mas como apareciam votos em branco, eles queriam ver se aquele cavalheiro era de facto situacionista ou se já estava feito, essa expressão, com a oposição. Portanto, isto acontecia no tempo da ditadura, no tempo de Salazar. Portanto, chegava-se a este caricato de, hoje, como nós sabemos, os votos são todos em papel específico ao efeito, todos contados, transportados através das forças da GNR. Portanto, há um controle rigoroso do voto que é anulado, pois naquela altura ia-se entregar o papelinho a casa, para amanhã ires votar, mas em relação a alguns havia essa anotação. Pensar-se que nesta época, mesmo para as eleições autárquicas, que normalmente, como eu referi, era só o partido único, dizermos que era tudo bom, ou que havia um entendimento normal entre as pessoas situacionistas, não era bem assim. Há relatos que, de facto, há um desagravo relativamente ao estado das coisas. Posso dizer, por exemplo, ler aqui, que, por exemplo, em 1949, a Junta de Freguesia de Pernas, dirigindo-se ao Sr. Presidente da Câmara de Santarém, diz: não quer continuar a administrar a freguesia. Portanto, isto era já uma certa ousadia dizer-se isto ao Sr. Presidente da Câmara. Não quer continuar a administrar a freguesia de Pernas porque não fazemos mais do que passar atestados, verbetes para licenças de cães, recenseamentos eleitorais, revisão da contribuição de trabalho, pagar abono de família aos operários desta vila e pedir para o cortejo de ofrendas do Hospital Jesus Cristo de Santarém. E, portanto, dizem eles em ata, a continuar assim não nos interessa continuarmos a candidatarmos às próximas eleições. Por outro lado, dar aqui nota também, em 1954, por acaso em Pernas, aparecem duas listas da situação. Duas listas situacionistas, coisa interessante. E uma acaba por desistir. Uma pessoa conhecida desta cidade, das pessoas mais velhas, ou seja, estamos a falar do pai do Dr. Ramiro Nobre, o Sr. António Inácio da Silva Nobre, que era o dono da chamada Casa Nobre,
uma casa de tecidos, de fazendas, uma casa muito antiga, nas traseiras da igreja de São Nicolau. O senhor Nobre era um homem, foi provedor da Misericórdia há muitos anos, presidente de junta, e depois é confrontado, tinha já a lista preparada, e é confrontado com diz ele aqui, para as eleições da Junta de Freguesia, apresentaram uma lista para fazer parte da Junta, confrontando a nossa lista, o que é indicação que os nossos trabalhos, para o bem da nossa terra, não têm o aplauso da população. Isto só para dar nota que realmente, às vezes, as situações ocorriam com este país. Falar nas juntas de freguesia antes do 25 de Abril é falar também no seu orçamento. Vejam só isto. O orçamento da Câmara, em 1974, quando eu cheguei aqui a esta casa, quando tinha sido preparado nos finais de 73, o subsídio atribuído, por exemplo, às juntas de maior dimensão, era 10 contos, 10 mil escudos. A Perros, aos Amiais, a Alcanhões, Tremeiros e Val de Santarém, Salvador e Alcanena. Se pensarmos que em maio logo de 74 foi instituído o salário mínimo nacional, 3.300 euros, estamos a falar de um subsídio anual que era 3.300, desculpa. Estamos a falar de um subsídio anual que correspondia a 3 meses de um ordenado de um trabalhador com salário mínimo. Portanto, estamos a falar em valores realmente muito ridículos. Ou seja, a tal anotação que eu li há pouco, de só passarem atestados e licenças, etc., tem razão de ser. Portanto, de facto, as verbas eram praticamente insuficientes. A não ser alguma autarquia que tivesse receitas próprias. E aqui tenho que referir aqui duas juntas de freguesia do concelho, Pernes e Alcanedo, por força terem sido concelho, por força no passado terem sido sedes de concelho, essas sim tinham alguma estrutura e até algumas receitas próprias. E posso dar aqui um exemplo também caricato. Em 1955, a Câmara dava a Pernes 6 mil escudos, mas a venda do estrume em Pernes eram 6 mil escudos. O estrume que saía, nomeadamente dos mercados semanais de Pernes, porque naquela época tinha uma afluência muito grande de vendedores e de compradores através do seu meio de transporte, que eram os burros e as carroças, e eu ainda me lembro disso, que à sexta-feira todo aquele rocio ficava infestado de dejetos. Pois a venda desse estrume era equivalente ao subsídio anual da Câmara. Os mercados e feiras, os terrados do mercado e feira, valia à Junta de Pernes 24 contos, 4 vezes mais do que recebia da Câmara. E a feira anual, a feira de Pernes, dava 8 contos. 3 dias de feira era superior à receita proveniente da Câmara durante o ano. Só dou estes exemplos para vermos que, de facto, uma junta de freguesia que tinha realmente receitas próprias ainda conseguia, de facto, fazer alguma coisa. Agora, uma junta, como outras juntas mais pequenas, está aqui o Sr. Presidente da Junta do Arneiro, que saúde, pois, uma junta pequena, de facto, não tinha possibilidades de ir muito mais além do que passar os atestados e pouco mais. Mas as juntas não se ficava por aqui. Perguntamos, então e as sedes da Junta de Freguesia? Não existiam. À data do 25 de Abril, praticamente, tirando Pernes, Alcanedo e pouco mais, a sede era em casa do Presidente da Junta. O Presidente da Junta é que tinha os livros de datas em casa, é que tinha os verbetes, é que tinha a documentação. Não havia funcionário da Junta. Eu lembro, antes do 25 de Abril, Pernes, de facto, já tinha uma escriturária e tinha dois operários na rua a varrer o lixo. Mas havia juntas de freguesia que não tinham ninguém. Não tinha absolutamente ninguém. Quem fazia a escrita era o secretário da Junta e quem fazia os pagamentos do tesoureiro, e o Presidente é que geria o pouco que existia nas freguesias. Portanto, sedes não existia, e isto para dizer o seguinte, não nos surpreendemos que a maioria das juntas de freguesia não tenham
fontes históricas, porque de facto muitas delas se perderam. Os documentos ficavam em casa do Presidente da Junta, depois muitas vezes não passava para o seguinte, perdiam-se esses documentos, e não foi por acaso que há cerca de 6 anos, em Pernos, apareceu junto ao caixote do lixo, porque um antigo Presidente de Junta, os descendentes venderam o prédio, e então quem comprou limpou e aparece um livro de datas de 1938, que foi depois entregue à Junta de Freguesia, e é hoje até, digo sinceramente, o livro mais antigo que temos em Pernos, é esse livro de 1938, daí para a frente temos todos, mas, portanto, essa fonte de informação, muitas vezes das freguesias, perdeu-se, porque de facto a sede da Junta era em casa do Presidente. Estou a falar, e este era o figurino antes do 25 de Abril, mas estamos aqui a esquecer de uma figura mais importante, muitas vezes, do que o próprio Presidente de Junta. Ainda hoje, não obstante essa figura ter desaparecido, e ela foi criada em 1836, teve em vigor 140 anos nas freguesias, que foi o regedor. E o regedor, antes do 25 de Abril, era em muitos casos mais importante do que o Presidente da Junta de Freguesia. E mais importante porquê? Para já, ele tinha plena confiança do Presidente da Câmara. Ele era nomeado pelo Presidente da Câmara e respondia diretamente ao Presidente da Câmara. Exercia funções policiais. Ele tinha o direito de prender. Era auxiliado pelos chamados cabos de polícia, que depois, gradualmente, foram desaparecendo. No início da monarquia constitucional, ele tinha direito a fardamento. Tinha farda mesmo. O regedor tinha farda. Chapéu, colete, calça, e um bastão. E isto dava-lhe, e deu-lhe ao longo dos séculos, ao longo dos 140 anos, um poder, muitas vezes, exagerado, abusando do seu poder. E ainda hoje há o hábito de andar aí nos meios rurais, de se perguntar, então quem é que é o regedor? Que não é propriamente o regedor, quem é agora o Presidente da Junta, mas há aquela ideia que, de facto, o regedor marcou durante 140 anos. Ele, inclusivamente, tinha a função de levantar autos de transgressão, mobilizar as populações em caso de incêndio, cumprir estritamente as ordens da Câmara, fixar as posturas, os editais e auxiliar as entidades policiais e judiciais. Mas tinha a faculdade de prender e, portanto, há casos realmente de abusos desmesurados de poder. Bom, dito isto, queria chegar ao 25 de Abril. Portanto, chegar ao 25 de Abril, e saúdo aqui 2 homens do 25 de Abril, o Coronel Bernardo e o Coronel Garcia Correia, com quem eu tive o prazer de trabalhar em 1975 na Escola Prática de Cavalaria. Não sendo de cavalaria, era um homem da administração militar, era o homem da escrita, era o homem que, para se comprar alguma coisa cá fora, tinha de passar por mim, passa a expressão, tinha de ir ver se havia cabimento, se estava no orçamento, se estava cabimentado ou não, e posso dar aqui, desculpem, aqui um pequeno à parte, por 2 vezes o falecido e nosso amigo Coronel, mas conhecido Capitão Maia, várias vezes quase que me encostou à parede porque eu estava a demorar muito tempo para ver se tinha cabimento ou não, porque era urgente pôr um carro de combate em condições e por causa de uma porcaria de um parafuso, era assim que às vezes ele falava, não é? Estás aí a empatar e eu preciso do parafuso para arranjar o carro. Mas isto para dizer que chegamos ao 25 de Abril e, portanto, foi uma nova época, uma nova era. Estamos recordados das 3 da manhã, no dia 27, quando chegou uma parte da coluna militar, ali onde é a Praça Pedro Escuro e onde está o monumento ao Salgueiro Maia, estavam largas centenas de pessoas à espera da coluna. Mas o mais marcante é no dia 29 de Abril. Dia 29 de Abril,
a chegada das restantes tropas de Salgueiro Maia a Santarém é, de facto, daquilo que eu me lembro até hoje, a maior concentração de população que se viu nesta cidade. Era um mar de gente, desde do destacamento, portanto, onde hoje é a Polícia de Segurança Pública, até aqui à Escola Prática de Cavalaria, o largo da Câmara completamente cheio, e há registros fotográficos deste facto, porque de facto tínhamos o Grandela Aires, os estúdios do Grandela Aires eram aqui precisamente no largo do município, e há fotografias realmente que dão a dimensão de gente, desde os espaços do Conselho até ao mercado e até ao seminário, completamente cheio. E aqui há um facto interessante. O capitão Salgueiro Maia, acompanhado pelo alferes Maia Loureiro, o Furriel Costa e o soldado Costa Pereira, salvo ver que era esta designação, vêm aqui à Câmara, e é aqui no primeiro andar e na janela da Câmara que o Salgueiro Maia se dirige à população, lê os princípios fundamentais do MFA, do Movimento das Forças Armadas, e é aqui, portanto, que é aplaudido e ovacionado por um mar de gente. Na altura, e foi recebido, diga-se, pela variação, pela totalidade da variação. Na altura eram 7 vereadores, incluindo o Presidente, agora são 9, é recebido, portanto, à porta dos espaços do Conselho por toda a variação. Na altura, lembro-me que foi um pouco discutido se a vinda aqui do Salgueiro Maia e se falar aqui dos espaços do Conselho não seria estar a dar cobertura à variação que estava ainda vigente, que deveria ter falado do primeiro andar da Escola Prática, por cima da Porta de Armas, no Salão Nobre, deveria ter sido lá. Isto discutiu-se. Eu lembro-me que houve aqui opiniões divergentes. O que é um facto é que foi aqui, e bem, eu interpretei e interpreto hoje, que quis fazer sentir que se deveria dar às populações poder local, não um poder militar. Portanto, eventualmente, o ele falar da varanda superior à Porta de Armas poderia ser interpretado de um reforço num regime militar. Portanto, a partir de agora, e estamos lembrados que naqueles primeiros dias também não sabíamos para onde é que isto caía, passa a expressão. De facto, eu entendo que a vinda aqui foi positiva. Mas pode ter criado, quem cá estava, algum sentimento de apoio. Porque quem cá estava, só em 7 de maio, é que toma uma decisão do seguinte: no dia 7 de maio, a Câmara Municipal de Santarém e o Conselho Municipal, que era um órgão que existia e que existiu até 1982, eu já depois do 25 de Abril fui presidente desse Conselho Municipal, aqui na Câmara, mas só no dia 7 de maio é que a Câmara e o Conselho Municipal, que era constituído por representantes das várias atividades, agrícola, industrial, comercial, etc., reúnem em conjunto e decidem expressar a sua adesão incondicional ao movimento das Forças Armadas e programa da Junta de Salvação Nacional. E segundo, pôr à disposição dessa Junta os lugares que ocupam, mantendo-se neles enquanto for julgado conveniente, com o propósito de assegurar o normal funcionamento dos serviços a bem do Conselho e do país. Isto só no dia 7 de maio. E neste mesmo dia eles emitem uma missiva para todas as juntas de freguesia fazerem o mesmo. E de facto, as juntas de freguesia da época fazem uma ata em que textualmente copiam este mesmo texto. Apoiar, portanto, incondicionalmente o movimento das Forças Armadas e pôr os lugares à disposição. A partir daqui, desculpem, se calhar estou a ser muito longo, um pouco longo, com certeza. Peço desculpa. Estou a ouvir com interesse.
A partir daqui, o que é que se verifica? Tínhamos antes do 25 de Abril uma estrutura que era a CDE, Comissão Democrática Eleitoral, que aqui em Santarém tinha entre os mais ativos representantes aqui o nosso ilustre amigo Dr. João Luís Madeira Lopes, que desde a primeira hora a CDE, que englobava pessoas mais à direita, pessoas a mais à esquerda, até monárquicos, englobava todos aqueles que estavam contra o regime então vigente, quer o regime salazarista e depois mais recentemente, a partir de 1970, o regime marcelista, aquela chamada primavera marcelista, que no fundo para muita gente criou ali alguma esperança, mas não passou disso. O que é um facto é que a CDE englobava todos aqueles que estavam de facto contra o regime. E a CDE era de facto a estrutura, aqui ao nível de Santarém, ao nível local, que poderia dar uma ajuda ao movimento das Forças Armadas. E é aqui que há aqui uma simbiose, uma ligação extremamente importante entre a CDE, nomeadamente através do Dr. João Luís Madeira Lopes, e o MFA, através do seu delegado aqui em Santarém, que era o seu capitão na altura, Joaquim Correia Bernardo. E, portanto, esta ligação entre as Forças Armadas e a CDE consegue criar o mínimo de reestruturação e de substituição quer das juntas de freguesia, quer da própria Câmara Municipal. E, entretanto, há de facto, em 10 de maio de 74, um grande plenário em Santarém, movimentado pela CDE, em que sai de lá uma ação importante, uma definição importante, que é: nenhuma junta de freguesia no distrito, nem Câmara Municipal, deve ser substituída sem passar pelo crivo, passa a expressão, da CDE. Ou seja, sem que, em plenário da CDE, haja realmente uma posição consensual relativamente a isso. E, portanto, com base nisto, o que é que acontece? As câmaras, a nível distrital, as estruturas locais da CDE começam-se a movimentar, o mesmo nas freguesias, e reúnem-se condições para que, em 27 de maio, numa reunião no Governo Civil, sai a Comissão Administrativa da Câmara de Santarém. Nessa reunião, em 27 de maio, um conjunto de personalidades, mais à esquerda, mais à direita, mas, no fundo, todos eles em torno da CDE, constitui-se ali a primeira Comissão Administrativa da Câmara Municipal de Santarém. O Dr. Francisco Pereira Viegas é convidado para presidir, portanto, uma personalidade conhecida da cidade, farmacêutico, um homem já na casa dos 50 e tal anos, e acompanham-no Egídio Veloso, Henrique Dias Ferreira, Manuel Lemos Melancia, Francisco Robal, Luís Eugênio Ferreira e Raul Violante, que era um jovem na altura, com 24 anos, estava a dar aulas no liceu em Santarém, à espera de ser chamado a cumprir o serviço militar, e caio aqui. Porquê? Esta pergunta também tem que ser feita. Porque, de facto, não é o facto de eu ser de Pernes, mas naquela época Pernes era talvez o centro mais politizado do concelho de Santarém, para além da cidade. Portanto, fora de Santarém, Pernes, e está aqui o professor Martim Vicente Rodrigues, que tinha lá o colégio em Pernes e sabe perfeitamente que assim era, Pernes de facto tinha um certo peso. Mas também pesou na minha vinda para a Câmara de Santarém o facto de o meio rural querer ter o seu representante, porque todos os outros eram de Santarém, residiam em Santarém. E, portanto, sentia-se que o concelho não podia ser só de Santarém, como tinha sido no regime de Salazar. Era a Câmara Municipal e as freguesias rurais não tinham voz ativa. E, portanto, a minha vinda para aqui, jovem, demasiado jovem, ao ponto de o Dr. Francisco Pereira Viegas, e nos lembramos de um certo humor que ele tinha, ele tratava-me por príncipezinho. Eu era o príncipezinho, precisamente por ser demasiado novo, e eu tinha essa faceta de me tratar por príncipezinho.
Mas eu estou quase a terminar para dizer o seguinte, para dizer que nós saímos dessa reunião de 27 de maio, constituído como comissão administrativa. O Francisco Robalo era locutor da Rádio Ribatejo e começa a transmitir na Rádio Ribatejo que já estava indicada a comissão administrativa e que às 19 horas ia ser apresentada à população a comissão administrativa. E o que é um facto é que este largo não se encheu como um mês antes, quase um mês antes, como foi com o Salgueiro Maia, precisamente um mês antes, foi a 27 de maio, também, foi 27 de abril, não, foi a 29 de abril a chegada a Santarém, portanto quase um mês. O que é um facto é que, por força do Rádio Ribatejo, este largo encheu-se de população. E fomos apresentados aqui no primeiro andar à população. O que é um facto é que, no dia seguinte, é que o nosso amigo Coronel Bernardo nos chamou ao Salão Nobre e tomamos lá posse, assinamos lá o documento do MFA a dar posse à primeira comissão administrativa. Fomos das primeiras a nível nacional a ser nomeada. Nos dias seguintes, nós queríamos... desculpem, esqueci-me aqui de um pormenor importante e tem que ser... Quando nós entramos aqui no dia 27 de maio, já não estavam os vereadores nem o Presidente, mas estava um vereador. E é justo que se diga aqui o nome dele, porque sendo um homem de direita, e faleceu até há relativamente poucos anos, ele estava à porta a nos receber. O senhor José Júlio Rosilói. José Júlio Rosilói estava à porta a dar as boas-vindas e a pôr-se à disposição para o que fosse necessário para a Comissão Administrativa. E é justo que se fale aqui dele. Recentemente medalhado a título póstumo com medalha de ouro da cidade, justamente, mas ele teve, de facto, a coragem de apresentar os cumprimentos e colocar-se à disposição. Depois, queríamos começar, de facto, mas aparece aqui, e está aqui no advogado, aparece aqui a questão jurídica. Parece aqui não há um decreto, não há uma lei, não há um diploma que diga que esta gente são gestores de um conselho, não é? E então teve que se esperar pela saída de um diploma, que foi o 236/74, de 3 de junho, portanto já tinham passado mais algumas semanas, é que vem dar suporte jurídico realmente à constituição de comissões administrativas, quer nas câmaras, quer nas juntas de freguesia. Mas mesmo assim não foi suficiente, porque ainda faltava uma portaria para indicar que o senhor fulano tal é que era mesmo vereador e não era uma outra pessoa qualquer. E então ainda esperámos mais uns dias, por 15 de junho, para sair então finalmente uma portaria do Ministério da Administração Interna a nomear cada um de nós para a Comissão Administrativa. Primeira reunião da Comissão Administrativa, a 20 de junho. Como devem compreender, uma reunião que certamente terá sido muito prolongada, e foi. Começou às 18h40, teve um intervalo para jantar e acabou, já passava das 3 da manhã. Portanto, foram 7 horas de reunião. A primeira Comissão Administrativa da Câmara teve 7 horas de reunião. Mas dar-vos nota que ainda houve uma que ultrapassou ainda por 10 minutos. Em 22 de agosto, foi um mês de férias, não tinha havido uma reunião, as reuniões eram semanais, e então essa reunião teve 7 horas e 40 minutos. Começou às 21h30 e acabou às 5h20 da manhã. 5h20 da manhã. Lembro-me perfeitamente quando saímos daqui do município, já estavam ali as carroças a descarregar os legumes para a praça. O homem do peixe também já a descarregar o peixe. Eram 5h20 da manhã quando acabamos. Eu dou estes minutos porque o secretário da Câmara era um homem extremamente meticuloso
e punha mesmo os minutos todos certinhos. Era o senhor António José Periquito. António José Periquito. Era o chefe da Secretaria. O que é que encontramos aqui em 74 na Câmara Municipal de Santarém comparado com a Câmara que é hoje? E dou aqui nota. Não existia um único engenheiro. Não existia um único licenciado, funcionário da Câmara. Não existia um único arquiteto. Existia o chefe da Secretaria, António José Periquito, auxiliado por uma senhora extremamente bondosa, que era a dona Ana Tércia Bastos, viúva do Sr. Bastos, mãe do Luís Carlos Bastos, a dona Ana Tércia Bastos, muitas vezes substituía o Sr. Periquito e estava aqui até às 3 ou 4 da manhã. Dizer que os funcionários estavam aqui até às 4 ou 5 da manhã, não tinham qualquer compensação, não havia pagamento de horas extraordinárias, eram depois dispensados no dia seguinte, umas horas. Tínhamos, para recordar alguns nomes, o homem mais importante da Câmara, mesmo mais importante do que o chefe da Secretaria, era o Sr. António Francisco, encarregado-geral da Câmara, um homem baixinho. Esse sim é que era o dono da Câmara, como lhe chamavam. Era o homem que dava pareceres sobre alinhamentos, mas também se dava pareceres sobre podia-se construir esta vivenda ou não construir. Era o homem das obras, era o homem das licenças, era tudo isso. Tínhamos depois o Alfredo José Pinheiro no turismo, o Vítor Rodrigues no lixo, no serviço de higiene e limpeza, e depois haviam consultores. Haviam pessoas que vinham aqui uma vez ou duas por semana dar parecer. O arquiteto Pires Branco vinha cá dar parecer sobre a arquitetura. O engenheiro Fronha Martins, na área da engenharia. Havia depois o veterinário municipal, que não era propriamente funcionário da Câmara, que era o Dr. João Alcobia, mas que era dos serviços de veterinária estatais. E depois o advogado consultor da Câmara, uma figura conhecida, que foi presidente da Assembleia da República, o Dr. Leonardo Ribeiro de Almeida. O Dr. Leonardo Ribeiro de Almeida vinha aqui, salvo erro, às quintas-feiras, dar parecer aqueles casos mais complicados. Esta era a Câmara que nós tínhamos à data do 25 de Abril, portanto, sem técnicos, e, portanto, tentamos ir. Na primeira reunião da Comissão Administrativa, tivemos a ousadia de uma assentada destituir 7 juntas de freguesia e nomear 7 novas comissões administrativas. Concretamente, Ternos, Amiais de Baixo, Arnedo das Melhariças, Achete, Moçarria, Abitureiras e Póvoa da Isenta. Portanto, estas foram as 7 primeiras juntas de freguesias que naquela noite demitimos as anteriores e nomeamos estas novas comissões administrativas de juntas de freguesias. Isto tem aqui uma explicação. A influência, por um lado, de Pernes naquela zona, fez com que Pernes, Amiais, Arneiro e Achete fizessem parte logo do primeiro núcleo. E depois o outro núcleo, que era ali também uma zona já também politizada, a Póvoa da Isenta, Moçarria, Abitureiras, portanto, ali naquela zona. Estes eram os núcleos, no fundo, para além da cidade, mais politizados. Mas de referir que tanto Abitureiras como Achete, logo na semana seguinte, teve que se anular, porque, relativamente à Achete, apareceu logo uma contestação das pessoas do Verdeiro, que não queriam Achete, que não queriam ninguém da Achete e que queriam até a sua própria autonomia e queriam que o Verdeiro passasse a ser a freguesia. Foi logo um processo complicado. De Abitureiras também apareceu logo um grupo muito grande que quem a ser tinha escolhido não tinha o apoio total da população e, portanto, tinham que se escolher outros. Portanto, foi um período um bocado conturbado ali nas primeiras semanas, nos primeiros meses, para encontrarmos soluções. Mas de referir, no que respeita à cidade, a situação foi completamente oposta. Na cidade, ninguém queria ser presidente de junta, ninguém queria ser... Foi difícil
arranjar os primeiros autarcas para as juntas da cidade. E porquê? Porque estes é que passavam só atestados. A junta da cidade, não, portanto, tudo o que era feito na cidade, a limpeza, a jardinagem, etc., era tudo Câmara. Não havia, como nas freguesias era um pouquinho diferente, já a junta, mesmo a não ter recursos, tinha que se preocupar com o lixo, tinha que se preocupar com a poda das árvores, por exemplo. Aqui não, aqui era tudo Câmara. E então, é interessante dar nota que em 5 de setembro, vejam que já lá ia o 25 de abril há algum tempo, a Câmara de Marvila diz que não quer continuar, consideram-se ofendidos, portanto, e que enquanto não foram substituídos, mas que queremos com urgência que arranjem alguém, portanto que não estavam na disposição, porque estavam a ver todas as outras juntas já constituídas, as comissões administrativas, e as da cidade realmente ficaram para o fim. E não foi fácil. Eu estou a chegar ao fim, só para vos dizer que foi um período extremamente rico de vivência social, de vivência política, de se trabalhar com afinco, numa cidade e num concelho que tinha muitas insuficiências. Nesta altura, uma das coisas que nós nos começamos a debruçar foi a iluminação do caminho para o Colégio Andaluz. Iluminação. Porque era terra batida, mas além de ser terra batida, nem sequer tinha iluminação. E nem sequer se começou a falar no alcatroamento daquela rua. Era primeiro iluminação. O Alto Bexiga, a Portela, não tinha água. Era poços. Há registros das atas de setembro, que foi um verão quente, em que se está a pedir, vem aqui pedir à Câmara, vários municípios, para urgentemente mandar lá os bombeiros abastecer os poços, porque os poços estão a secar. Val de Figueira, a mesma coisa. Os poços estavam sem água. Portanto, veja-se os problemas que em 74 nós tivemos que encontrar. Estradas manifestamente intransitáveis. Há aqui um relato que se diz, me permitem, rapidamente, as ruas estão intransitáveis. Isto diz uma junta de freguesia. As ruas estão intransitáveis. Em algumas, os carros não podem passar. Outros, até de pé posto, não se pode passar. Os proprietários queixam-se que a sua terra está abandonada. E com razão. Tanto mais que os jornais, como foi o caso da República, já chamaram a atenção. Portanto, dar nota aqui que a República era, de facto, um jornal oposicionista e onde, de vez em quando, ainda apareciam algumas críticas ao governo. Mas aqui já estamos em 74 e isto de facto acontecia. Os grandes problemas, no fundo, podemos resumi-los ao abastecimento de água, a rede viária, o saneamento básico, a recolha de lixo. Estes eram os grandes problemas que em 74 tínhamos no Conselho Central. E o que é que se começou aqui a fazer? Aquilo que consideramos que foi um grande trabalho, que foi a elaboração dos cadernos eleitorais. É aqui que em 74, 75 se começa a trabalhar nos cadernos eleitorais afincadamente e que, para darmos direito de voto a todos aqueles que tinham mais de 18 anos. Foi um trabalho ciclópico, um trabalho que teve o apoio e a colaboração de muita gente, muitas freguesias, mas foi possível para que, de facto, dar voto a todo o cidadão. E essa foi a grande riqueza do 25 de Abril. E na área em que estamos a falar, direito ao voto e o poder local foi, de facto, duas grandes vitórias do 25 de Abril. Porque o poder local era praticamente inexistente antes do 25 de Abril. Era isto que eu vos queria transmitir e agradecer, acima de tudo, a vossa presença. Obrigado.